Eu queria lembrar a todos os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado que hoje é o dia do radialista. Então, quero, nesse momento, prestar uma homenagem especial a esses profissionais, porque nós sabemos que um dos principais instrumentos de desbravamento do nosso país e até da colonização recente do nosso país, ocupando os espaços geográficos, foi exatamente através do rádio. E foram esses profissionais que levam as informações, que levam as notícias, enfim, que prestam esse grande serviço comunitário e social e político, por assim dizer, à população brasileira. Ainda hoje, o rádio é o instrumento de comunicação mais acessado pela população brasileira. Mas eu queria falar aqui, senhor presidente, a respeito da pauta dessa semana, que é a reforma política. Eu sempre disse e continuo pensando da mesma forma que para melhorar o Brasil, seja na área política, seja na área social, seja na área do ensino, seja na área econômica, não precisamos muito de estratégias difíceis, tecnologias avançadas, equações matemáticas. Precisamos fazer aquilo que outros povos já fizeram com muito sucesso, senhor presidente, que é aproveitar as experiências existentes e aperfeiçoá-las. Nós temos um hábito e uma cultura que sempre que nós queremos melhorar um procedimento no país, a gente acaba que ele começa um novo, uma nova experiência. E isso me faz lembrar, na década de 90, eu estava num congresso no Instituto Wilson, nos Estados Unidos, e perguntei a um acadêmico canadense qual era a opinião dele o fato do continente latino-americano ser o continente que detém a maior soma de recursos naturais do mundo e, no entanto, não tem em seu território nenhum país plenamente desenvolvido. É lógico que essa pergunta não é fácil e a resposta também não é fácil, é uma resposta complexa. Como ele mesmo falou, que eram muitos fatores a serem analisados, mas um fator que ele considerava como predominante é o fato de que os saxônicos, eles são pragmáticos, ou seja, eles mantêm aquilo que está dando certo, melhora aquilo que está dando certo, aperfeiçoa aquilo que está funcionando. E os latinos, em função da utilização da genialidade existente aqui no continente, parte sempre para ideias novas, né? Em vez de aperfeiçoar, através do pragmatismo, aquilo que está funcionando, que precisa ser aperfeiçoado, anula-se aquilo e começa um novo processo, e assim fica os países latinos, a exemplo do Brasil, sempre recomeçando, né? Sempre criando um novo momento. E aí, com relação à reforma política, eu penso exatamente desta forma. O que nós precisamos é aperfeiçoar o que está funcionando razoavelmente bem, melhorar aquilo que está funcionando, né? E essas eleições municipais de 2016 mostrou claramente isso, de que o financiamento empresarial de campanha não é bom para o país. Este momento que nós atravessamos, que consideramos da maior concentração de corrupção de dinheiro público do país, nunca se viu, nos últimos anos,
um processo de corrupção e desvio de recurso público, como nós verificamos recentemente na história recente do nosso país. E no meu entendimento, o que mais contribuiu com este fator altamente negativo e corrosivo para o nosso país foi exatamente a junção de dois fatores, todos eles relacionados à política: a reeleição de presidente da República, de governador do Estado e de prefeitos, ainda mais permanecendo nos seus respectivos cargos. Junto a isso, veio o financiamento empresarial de campanha. Então, fez esse binômio, empresa, política, e não deu certo para o nosso país. Os interesses nacionais, os interesses da população foram esquecidos em detrimento de interesses empresariais, pessoais e políticos. É por isso que nessa reforma, senhor presidente, que nós vamos votar nessa semana, temos que ser firmes na extinção da reeleição para presidente, para governador e para prefeitos. Se eventualmente a experiência mostrar que um período administrativo de 4 anos seja pequeno para se fazer o programa governamental, seja do prefeito, do governador, do presidente, então poderemos chegar a um mandato de 5 anos sem reeleição. Mas isso não é fundamental. O fundamental, o determinante é a extinção em caráter definitivo da reeleição de governador, de presidente da República e de prefeitos. Essa eleição municipal, apenas com a contribuição das pessoas físicas. O que foi que aconteceu? Apesar da inflação dos últimos 4 anos, nas eleições de 2012 municipais, segundo o TSE, o Brasil gastou 6 bilhões de reais nas eleições de prefeitos. E agora, nessas eleições de 2016, menos de 3 bilhões, ou seja, menos de 50% foram gastos nessas eleições de 2016, nas eleições municipais. Alguém poderá encontrar ainda defeitos nesse processo. Tem, sim, defeitos, como o uso indevido de CPF, né? Algumas pessoas poderão usar de forma irregular CPFs de terceiros. Alguém poderá falar em Caixa 2, mas tudo isso são apenas detalhes que precisam ser corrigidos, melhorados e aperfeiçoados. E não que isso sirva de discurso para aqueles que defendem e que querem o retorno do financiamento empresarial de campanha. Então, temos que ser firmes em relação a manter essa vedação que já foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Manter constitucionalmente a impossibilidade de haver financiamento empresarial de campanha. Também sou contra o financiamento público. Por quê? Porque uma democracia, ela tem exatamente uma diferença de um Estado totalitário. A democracia, você faz as coisas com as forças, com a inteligência, com os meios, com os instrumentos do país, da nação, da população, e não do Estado. No momento em que aqueles que defendem o financiamento público de campanha, nós estamos estatizando as eleições e tirando a principal característica da democracia, que a democracia é o pleno funcionamento da iniciativa privada com atividade política, ou seja,
é o sistema do mérito, é o sistema da produção, é o sistema da geração de riqueza. O Estado não pode ser o tutor de todas as atividades. E a experiência brasileira e mundial tem mostrado exatamente isso. O Estado não tem condições de assumir todas as responsabilidades de uma população, de uma nação. Então, vamos também ser firmes no impedimento de alguma ideia que eventualmente venha a prosperar do financiamento público de campanha. O dinheiro público é para saúde, educação e segurança de forma predominante e, em muitos casos, também para a infraestrutura do país. Temos que aprovar aqui uma cláusula de barreiras. No texto como está contido agora, que vem para a nossa análise na próxima quarta-feira, exige apenas 2%, um partido tem que receber 2% dos votos válidos da eleição nacional, de uma eleição federal. Isso é um número razoável, porque a média mundial chega de 5% a 10%. Então, no momento em que nós fazemos essa concessão para os pequenos e médios partidos de apenas uma cláusula de barreira de 2%, porque nós já tivemos uma aprovada pelo Congresso Nacional de 5%, né, da necessidade de um partido para ter acesso ao fundo partidário, para ter acesso às estruturas de liderança, né, no Congresso Nacional e para ter acesso ao tempo de televisão, ela precisava ter 5%. Mas, infelizmente, por uma decisão altamente equivocada, alguns ministros até se arrependeram no futuro, o Supremo Tribunal Federal derrubou a cláusula de barreiras. E qual foi a consequência negativa para o nosso país? É a existência hoje de mais de 30 partidos políticos, afora a criação de vários partidos estão em criação, né? E hoje no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, existem 28 a 29 líderes partidários. E nós sabemos que a eficiência do Congresso Nacional, as leis, elas são aprovadas quando normalmente existe consenso de liderança. Não precisa ser unanimidade, mas consenso de liderança. O que é que acontece? Se você tivesse 4 ou 5 líderes para discutir os vários problemas do país, seja na área social, na área educacional, na área política, era muito mais fácil você conseguir dar seguimento e dar votação, atender com mais celeridade a população brasileira naqueles anseios que ela tem, do que com 28 a 29 líderes. A discussão fica interminável e termina transmitindo a ideia verdadeira à população de que o Congresso Nacional não funciona. Tudo aquilo aqui anda com muita lentidão, com muita vagarosidade e não atende às necessidades que o país precisa. Temos também de acabar. Aí, quando se fala também em cláusula de barreira, volta aqui, senhor presidente, foram eleitos 2 prefeitos do Paraná e de Belo Horizonte. Esses prefeitos, eles estão amparados em pequenas siglas, tanto Belo Horizonte como o Paraná. E aí os defensores da manutenção dessa quantidade enorme de partidos dizem que agora vai ficar difícil, porque o prefeito do Paraná e o prefeito de Belo Horizonte foram eleitos por pequenos partidos. Ora, senhor presidente, é exatamente o contrário, um equívoco. Um prefeito de uma cidade como Curitiba ou Belo Horizonte, que se elege num partido pequeno, sem estrutura partidária, sem história partidária, esse prefeito vai ter muito mais dificuldades de conseguir a maioria na Câmara dos Vereadores, de conseguir uma maioria consistente que lhe dê tranquilidade para governar, que tenha facilidade de defender, de discutir com os vereadores os projetos que efetivamente atendem aos interesses. Então, eu entendo exatamente o contrário, que a eleição desses 2 prefeitos vem exatamente provar a necessidade
de uma reforma política e reduzir o número de partidos em nosso país. Também eu sou a favor de acabar com as coligações nas disputas proporcionais. Não justifica, temos exemplos em todas as eleições em São Paulo, né, que um deputado federal tira mais de 1 milhão de votos e consegue trazer para a Câmara dos Deputados mais 2 ou 3 ou 4 deputados federais com 2, 3 mil votos, quando o quociente eleitoral de um deputado federal no estado de São Paulo é em torno de 200 mil votos, e vem aqui para o Congresso Nacional representando o estado de São Paulo, representando o povo de São Paulo, deputados com 2 ou 3 ou menos votos, o que fica uma coisa exótica para a democracia brasileira. A mesma coisa acontece, senador Ataídes Oliveira, com deputados estaduais e vereadores, né? Agora mesmo nós tivemos o caso do vereador Suplicy, que foi nosso colega aqui do Senado muitos anos, um homem de bem, um homem respeitado, e por isso que tirou mais de 300 mil votos para vereador, e ele, em função dessa votação, ele vai arrastar para dentro da Câmara dos Vereadores para ficar par e par com ele, que tirou 300 e tantos mil votos, pessoas que tiraram poucos votos, que são desconhecidas da população. Mas a culpa não é dele, a culpa é do sistema, que precisa ser corrigido, que tem que acontecer. Deputados federais, no meu estado, tem 12 deputados federais. Então, contados os votos, os 12 deputados mais votados são os deputados eleitos. Os 12 candidatos mais votados são os deputados eleitos. E os seguintes, de acordo com a Justiça Eleitoral, 3 ou 4 ou 5, são exatamente os suplentes de todos. Não vai ter suplente de coligação, né? Vai ter suplente daquele conjunto de deputados que foram eleitos. E assim, esse mesmo procedimento vai acontecer com a Câmara dos Deputados. Então, nós tivemos aqui, eu vi outro dia na imprensa, vereadores que vão assumir a Câmara, ou que já assumiram em outras eleições, com 1, 2 votos. Né? Quer dizer, isso para a população não entende isso. Somos nós que criamos essas fórmulas exóticas, essas fórmulas que não são boas para o nosso país. São nós políticos que criamos isso, que mantemos para agradar um partido pequeno, agradar um partido B, agradar um partido C. Somos nós que fazemos. Então, eu tenho sempre defendido essa tese, senador Ataídes, de que para melhorarmos o país não precisa grandes equações matemáticas, eu repito, não precisa grandes estudos tecnológicos, grandes pesquisas, basta que nós passemos de uma forma consistente e permanente a aperfeiçoar aquilo que vem funcionando de forma adequada para o país. É a experiência. E eu gosto muito de usar essa palavra experiência. Toda vez que há um contraditório entre eu e o meu filho, um filho meu, eu digo para eles que eles têm tudo melhor do que eu, mas não têm a experiência que eu tenho. E isso se aplica a um país. O país, a nação, ela tem que usar as experiências no campo econômico, no campo social, no campo político, para avançar. Não é esse avanço que aqui criou-se após a Revolução, após a aprovação da Constituição de 1988, quando alguém traz um projeto exótico que vai atender uma corporação, que vai atender um grupo minoritário, que vai atender um pequeno grupo de pessoas, a forma de defender, o marco de defender é falar de avanço. Isso vai ser um avanço para o país, quando na realidade não é um avanço para o país. Avanço é o aperfeiçoamento das experiências que uma nação vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Eram essas, portanto, senhor presidente, as considerações que eu gostaria de fazer, agradecer o tempo que Vossa Excelência colocou à minha disposição e agradecer também
a atenção dos telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado. Muito obrigado. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, ao tempo em que convido a presidir esta sessão, porque eu quero ocupar a tribuna por inspiração de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente.